As pessoas fazem uso de drogas lícitas como o tabaco, o álcool, o Rivotril, que é uma droga lícita recomendada por médico, mas há pessoas também que fazem uso de drogas ilícitas, drogas ilegais, cujo comércio não está legalizado. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 80% dos usuários de drogas, dos consumidores de drogas ilícitas no mundo são usuários de maconha. E qual é a resposta que o Estado vem dando ao consumo dessa droga? A resposta é uma guerra. Essa guerra às drogas, além dos custos aos cofres públicos, ela tem um enorme custo social. Ela tem como alvo os territórios identificados como territórios das drogas ilícitas. E quais são esses territórios? São as favelas, as comunidades pobres, as periferias das grandes cidades. Há um discurso público, sobretudo por parte da imprensa, que associa pobreza, negritude e tráfico de drogas. Então, a guerra às drogas nesses territórios, ela não alveja só traficantes, ela alveja o cidadão comum. Ela tem vitimado a população pobre dessas comunidades. A guerra às drogas tem sido utilizada como gestão da pobreza, como forma de gerir a pobreza. A guerra às drogas tem produzido um número grande de encarceramento. A gente tem encarcerado pessoas. A guerra às drogas não faz distinção entre traficante e usuário. Muita gente que é só usuária de maconha está presa, trancafiada. Isso está errado. O custo social dessa guerra às drogas é enorme. A gente produz... Hoje o Brasil tem um número de 50 mil, mais de 50 mil homicídios por ano. É um número assustador. É um número de uma guerra civil. Desses homicídios, boa parte deles, se não quase metade, é produzido pela guerra às drogas. E apesar desse custo financeiro e social, o consumo de maconha não caiu, muito pelo contrário, o consumo de maconha aumentou. Autoridades, pessoas que foram chefes de nações, como Fernando Henrique Cardoso, como o ex-presidente da Colômbia, do México, Kofi Annan, Bill Clinton, como essas autoridades vieram a público para dizer nós falhamos, a guerra às drogas que nós empreendemos, ela é equivocada, ela não reduziu o consumo, ela só produziu morte e encarceramento. Já que essas pessoas vieram a público dizer isso, a gente tem que dar uma nova resposta, uma outra resposta às drogas que não seja a guerra. Então foi nesse sentido que eu apresentei um projeto de lei que legaliza e regulamenta a produção, o comércio e o consumo de maconha. Esse projeto de lei, ele altera as leis já existentes do Brasil que regulamentam as drogas lícitas, o tabaco e o álcool. Ele altera essas leis para incluir a maconha. O projeto legaliza a maconha passa a ser legal e ela, portanto, passa a ser regulamentada também por essas leis que já regulamentam o álcool e o tabaco. Além disso, o projeto dá outras disposições sobre a maconha, porque cada droga tem sua própria dinâmica. A ciência, diferentes especialistas já mostraram que derivados da maconha podem ajudar a pessoa a suportar o tratamento de câncer, a reduzir os danos do tratamento de câncer, de glaucoma, no tratamento de epilepsia, das convulsões epilépticas. Está provado que um dos derivados da maconha, o canabidiol, reduz, por exemplo, as convulsões epilépticas a quase zero. Então perceba o quanto a gente está tirando das pessoas o direito de se tratarem, de terem a sua saúde restabelecida, porque a gente quer manter a maconha na ilegalidade, quer manter a maconha na mão de traficantes. Então, hoje, uma pessoa que esteja se tratando de um câncer não pode fazer uso de um derivado de maconha para suportar a quimioterapia, porque a maconha é ilegal. Se ela decidir comprar a maconha, ela vai ter que comprar hoje na mão de um traficante, ela vai ter que alimentar o tráfico de drogas. E se ela for comprar na mão do traficante, ela compra uma maconha que ela não sabe a procedência dessa maconha. Ela não sabe sequer o que foi misturado a essa maconha, porque o Estado não pode controlar a produção de maconha. O projeto de lei, quando ele legaliza e regulamenta a produção, o comércio e o consumo de maconha, ele enfraquece o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas hoje se desdobra numa série de outros negócios. O tráfico de drogas hoje corrompe os agentes do Estado, corrompe a polícia, corrompe agentes de aeroporto, corrompe a Polícia Federal. O tráfico de drogas tem dinheiro para se armar e ter um poderio bélico maior do que o da própria polícia. Se a gente legaliza, a gente quebra o tráfico, quebrar o aliciamento de meninos, que hoje são aliciados para virarem soldados do tráfico nas periferias, nas favelas. E a maneira que a gente tem de proteger as nossas crianças e adolescentes do aliciamento do tráfico é legalizando a maconha e quebrando o poder do tráfico. E o Estado possa recolher impostos, porque atualmente o Estado não pode recolher imposto nenhum.
O negócio da maconha está livre de tributação. Os traficantes estão ricos e não são tributados. O Estado não recolhe imposto. E é fundamental que o Estado recolha imposto para devolver esse imposto por meio de políticas públicas de saúde, de educação, de prevenção às drogas. E é importante lembrar que nem todas as pessoas fazem uso problemático da droga, né? Há as pessoas que usam e há as pessoas que abusam da droga. Por exemplo, uma pessoa alcoólatra, ela abusa do álcool. Mas uma pessoa que faz uso recreativo do álcool não é alcoólatra. A pessoa que bebe álcool apenas nos fins de semana ou em reuniões sociais, bebe álcool pelo prazer, não são dependentes do álcool, essas pessoas não são alcoólatras. E a gente só pode tratar os alcoólatras como doentes e não como criminosos porque o álcool é uma droga legal. Se o álcool fosse uma droga ilegal, a gente não poderia tratar os alcoólatras como doentes. Trataríamos eles como criminosos e muitos deles estariam presos, estariam nas prisões. Meu pai era alcoólatra. Meu pai morreu em decorrência de duas drogas lícitas, o álcool e o tabaco. Meu pai fumava desde os 12 anos e com 56 anos ele adquiriu um câncer na base da língua e ele era alcoólatra. Então, duas drogas legais levaram meu pai à ruína. Mas não é porque eu sofri, minha família toda sofreu por causa da doença do meu pai, que eu vou defender que o álcool seja proibido e o tabaco seja proibido a todo mundo. Não é justo. O que eu quero é que o Estado distinga o usuário recreativo do dependente químico. O que eu quero é que o Estado distinga a pessoa que abusa da droga daquela que faz uso. A pessoa que abusa, que faz um uso problemático da droga, essa pessoa precisa ser tratada como doente. Ela precisa de assistência médica e psicológica. Ela não precisa de cadeia. Então, se isso serve hoje para o álcool e para o tabaco, isso tem que valer também para a maconha. Um usuário de maconha hoje, ele pode fumar um cigarro e dirigir. Se ele passar por uma lei seca, não há um bafômetro de maconha que multe ele por ele ter combinado maconha e direção. E por que a gente não pode fazer uma lei seca da maconha, como a gente tem uma lei seca do álcool, que impede a combinação de álcool e direção? Porque a maconha é ilegal. A gente só pode aplicar a maconha na medicina, no tratamento de doenças, se ela for legal. Os cientistas só podem fazer pesquisas com a maconha se ela for legal. Enquanto ela estiver na lista de substâncias proibidas pela Anvisa, médicos não vão poder aplicá-la no tratamento de doenças. Nem a gente vai poder comprar para reduzir os danos da quimioterapia, de quem está em quimioterapia contra o câncer, né? Então a legalização é bom para todo mundo. Não só no aspecto da saúde, mas no aspecto da segurança pública. Menos gente morta, menos gente encarcerada. A gente assegura o futuro da nossa juventude. A gente permite que as pessoas vivam legalmente do comércio de maconha. A gente assegura a liberdade individual das pessoas, a autonomia dos sujeitos. Se hoje as pessoas que consomem álcool recreativamente e fumam tabaco recreativamente têm autonomia para escolher se querem ou não consumir essas drogas, a gente tem que estender essa autonomia aos usuários de maconha. Está provado que a maconha, embora seja hoje ilegal, ela é uma droga muito menos nociva à saúde individual e coletiva que as duas drogas lícitas que nós temos, o álcool e o tabaco. E olha que o álcool ele é propagandeado na TV, no intervalo da telenovela, a propaganda de álcool. O meu projeto de lei veda totalmente a propaganda de maconha. Caso a maconha seja legalizada, ele legaliza a maconha, mas ele veda qualquer propaganda de maconha. Ele proíbe que os espaços onde a maconha será vendida legalmente atenda a menores de idade. Ela não pode ser vendida a menores de idade. E o meu projeto estabelece uma distância do comércio de maconha, estabelece uma distância dos lugares onde a maconha será vendida de estabelecimentos de ensino e de hospitais e de serviços de saúde. Portanto, o meu projeto de lei é contra a liberação da maconha, porque liberada, a maconha já está, liberada de qualquer controle e de qualquer fiscalização. O meu projeto é contra a liberação, o meu projeto é a favor da legalização e da regulamentação, como forma de reduzir o consumo, como forma de reduzir o número de mortes que a guerra às drogas produz, o número de encarceramento que a guerra às drogas produz e de garantir a liberdade individual e a autonomia do sujeito que quer fazer uso recreativo da maconha.